Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, passando para deixar mais um vídeo para uma rápida meditação na palavra de Deus. E dessa feita eu queria convidá-los para nós meditarmos na palavra do Senhor, numa passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, a palavra de Deus vai dizer assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram limpos, ficaram purificados. E um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Meus amados, esse texto sagrado, onde conta a história que Jesus, conta a Bíblia que Jesus ia para Jerusalém. E ali era a última vez que Jesus passava por aquela região, porque Jesus ia para Jerusalém, ali ele ia ser preso e ia ser crucificado, ia ser morto. E aqueles leprosos aproveitaram a última oportunidade que eles podiam ter de levar aquele problema, para levar a sua petição até Jesus Cristo, porque eles estavam ali condenados para morrer, porque a lepra não tinha cura, a lepra era doença incurável na época, e eles estavam ali afastados daquela cidade, esperando a morte. E eles vão ao encontro de Jesus. Quando alguém vai ao encontro de Jesus, não volta da mesma maneira que foi. Quando alguém vai buscar a Jesus com sinceridade, quando alguém vai buscar a Jesus com o coração quebrantado, aí eles não voltam do mesmo jeito. E meus amados, nós vemos que ali eles creram na palavra de Jesus, quando Jesus disse: Ide e mostrai aos sacerdotes. E eles foram, eles saíram, ainda estavam leprosos, ainda eles saíram. E se aqueles homens se apresentam aos sacerdotes ainda com lepra, provavelmente eles seriam mortos, porque eles não podiam se aproximar de ninguém por causa da lepra. E eles creram que eles ficariam curados. E meus amados, diz a Bíblia que eles ficaram curados, ficaram sãos. Creram na palavra, ficaram curados, mas apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Nós vemos que o primeiro ponto positivo desses 10 foram ao encontro do Senhor. Segundo, aí nós notamos um ponto negativo. Eles foram ingratos para com Deus. Aqueles 9 foram ingratos. E quando a gente lê esse texto sagrado, às vezes causa até revolta, olhando para o tamanho da ingratidão desses homens. Mas, meus amados, às vezes nós nos comportamos pior do que esses homens. Somos mais ingratos para com Deus do que esses 9 leprosos que não voltaram para agradecer. Nós tínhamos uma doença pior do que a lepra, a doença chamada pecado. E Deus, vendo a nossa miserabilidade, Deus vendo a nossa condição de pecador, caminhando a passos largos para o inferno, Jesus manda agora Jesus Cristo, seu Filho único, o que ele tinha de melhor, ele manda para a redenção do homem. E, meus amados, aí é onde é que entra a ingratidão do homem. Muitos têm rejeitado o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Muitos têm desprezado esse sacrifício. Muitos têm dado as costas para Jesus. Jesus não achou lugar ainda nos corações de muitos homens. São poucos os que estão reconhecendo o sacrifício de Cristo ali na cruz. E esses poucos representam esse leproso esse homem que voltou
curado da lepra, voltou para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. E, meus amados, os 9 representam essa nação incrédula, a nação que não crê no sacrifício vicário de Cristo lá na cruz do Calvário, não crê na bondade de Deus enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem muitas pessoas ingratas que não reconhecem o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Mas nesta manhã, se ponha agora no lugar desses 9 leprosos, reconheça que você é um pecador, que você é um mísero pecador que está caminhando a passos largos para a perdição e que teve um que morreu para tirar os seus pecados, para curar, para lhe dar, louvado seja Deus, um lugar nas mansões celestiais. E esse um é Jesus Cristo, né, que morreu lá naquela cruz pelo perdão dos meus e dos teus pecados. E infelizmente muito tem se portado como os 9 leprosos, não voltaram para agradecer a Deus. Louvado seja Deus, para agradecer ao Senhor. Meus amados, nós sabemos que Jesus Cristo ele ainda está de braços abertos para receber o homem pecador que reconhece a sua condição de pecador, né? Aquele homem que voltou, ele reconheceu que estava perdido, que eles estavam condenados à morte, estava perdido, só esperando a morte chegar, mas Jesus o livrou daquela morte terrível. Ele livrou daquela doença terrível, a lepra. Nós devíamos reconhecer o livramento que o Senhor nos tem dado do pecado. E, meus amados, muitos têm ignorado esse sacrifício. Mas nesta manhã, essa palavra é para você refletir, é para você meditar que alguém morreu por você na cruz do Calvário para tirar os seus pecados e você está sendo ingrato em não reconhecer esse tamanho sacrifício. Medite nessa passagem dos 10 leprosos. Quantas vezes nós não condenamos esses 9 leprosos? Quantas pessoas não condenam isso? E são uns ingratos e têm se comportado pior do que esses ingratos porque não têm reconhecido o sacrifício de Cristo por você. Que Deus abençoe, que essa palavra possa levar você a refletir que você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Amém.